Graça e paz para você que está me dando o privilégio de assistir esse vídeo nesse momento aí. E com isso aí nós vamos então, a partir de agora, aprender um pouco mais da palavra de Deus, daquilo que ela tem para nós. Eu sou o diácono Márcio Ribeiro, convido você a fazer parte do canal, caso você ainda não seja inscrito, clica aí, faz a sua inscrição, clica no sininho também para você ativar as notificações, para toda vez que tiver um vídeo novo você receber informação. E quero pedir a você também que você manifeste sua opinião, caso sinta o desejo, comentando ou dando like, e que você também possa compartilhar esse vídeo para que essa palavra ela seja pregada e seja semeada aos corações. Meu desejo sincero é que a palavra de Deus ela cresça nos nossos corações, que a palavra de Deus ela traga para nós aí mensagem de esperança, mensagem de fé, mensagem de otimismo, no meio de um mundo aí que está mergulhado em tantas incertezas, como a gente tem visto aí, e que essa palavra ela possa fortalecer a nossa alma, possa fortalecer a nossa fé. Então, o título da mensagem que Deus colocou no meu coração para compartilharmos nesse vídeo é: Escolha fugir de uma noite de prazer efêmero e suas consequências desastrosas. E ela está baseada no segundo livro de Samuel, capítulo 11, do 1 ao 5, o qual nós vamos ler a partir de agora. Eu convido você a abrir a sua Bíblia para poder acompanhar essa leitura. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho. E mandou alguém procurar saber quem era ela. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Que Deus então possa abençoar essa leitura. E nós vamos então, a partir de agora, pensar nisso tudo que aconteceu. Vamos lá. Esse texto, ele foi tema de uma lição de escola bíblica dominical da CPAD no trimestre passado. E como eu sou professor também de escola, eu faço parte de um grupo de professores de escola dominical que trocam subsídios, trocam informações para podermos então melhorar o nível das aulas. E nesse grupo, na época dessa lição, teve um debate e eu observei que havia uma opinião muito forte no meio ali dos debatedores de que Davi era o único culpado por essa situação e a Batseba não, como se o Davi fosse o lobo mau da história e a Batseba fosse a Chapeuzinho Vermelho. Mas a Bíblia nos mostra algumas situações bem interessantes aqui que nós precisamos então compartilhar e com isso nós vamos então aprender um pouco mais dessa história. Vamos lá. Alguns pregadores, eu já vi, costumavam dizer que Davi forçou uma barra e tal, e que Batseba seduziu o rei. Só que não foi nada disso. O texto ele é bem claro. Ele aponta, começando a falar que numa primavera, quando os reis saíam para a batalha, Davi, ao invés de ir, ele ficou em Jerusalém para descansar. E ele mandou Joabe. Até aí nenhum problema. Joabe era um general de confiança dele, além de ser sobrinho dele. Até aí nenhum problema. Quantos de nós já tivemos oportunidades, por exemplo, na vida profissional de substituir gestores imediatos? Eu mesmo já tive, ao longo da minha vida profissional, de substituir um supervisor, de substituir um gerente. Já tive oportunidade. Assim como muitos de vocês aí que estão me vendo aí, já tiveram essa oportunidade e por causa disso até, de repente, até conseguiram alcançar
um patamar superior na sua vida profissional. Até aí, nenhum problema em Davi ter delegado tarefas para Joabe. E na própria Bíblia a gente vê lá na história de Moisés, no livro do Êxodo, que Moisés andou uma época tão sobrecarregado que o sogro dele, Jetro, o chamou e falou a Moisés: delega a tarefa para tu, mas senão você vai acabar cansando, vai acabar estafando, vai acabar morrendo. Delega tarefas. Então, esse não foi o pecado de Davi, ter ficado em Jerusalém para descansar, para enviar Joabe. E outra coisa, isso não foi uma mentira de Davi para poder ficar ali observando a Batseba tomar banho. Ele não criou esse subterfúgio. Ele queria realmente descansar e o próprio texto nos aponta que numa tarde ele se levantou da cama. Se ele fala que na primavera e numa tarde, dá a entender que houve um espaço de tempo, talvez de alguns dias. Então Davi deu aquela descansada que ele queria dar. Ele se levantou e foi até o terraço do palácio tomar uma fresca, vamos dizer assim. Até aí também nenhum problema. Alguns apontam que é porque ele foi ao terraço e ali ele ficou procurando, como se Davi fosse um tarado de luneta procurando uma mulher pelada tomando banho. Não foi esse o caso. Em nenhum momento a Bíblia aponta isso. Ele simplesmente foi ao terraço. Quantos de nós, de repente, moramos em casa que tem terraço, já fomos ao terraço tomar uma fresca? Ou abrimos o portão, botamos uma cadeira lá de fora? Ou no próprio apartamento mesmo, abrimos a janela e ficamos ali na janela tomando a fresca? Qual o problema? Ou fomos à praça, sei lá. Então esse também não foi o problema de Davi, estar no terraço enquanto a mulher estava tomando banho. O problema começou quando Davi, ao ver a mulher tomando banho, ele gostou do que viu, porque o texto nos aponta que ela era uma mulher muito bonita. O problema começou aí. Aí ele pegou e armazenou aquele desejo no coração. Mandou que procurassem saber quem era ela, descobriu que ela era casada e que ela tinha um pai, e mesmo assim mandou chamá-la e deitou-se com ela. Mesmo assim. Então aí que começou o pecado de Davi. Aí a gente vai lá na Bíblia, que também nos aponta que o pecado, quando ele é... A concupiscência gera o pecado gera a morte. A gente vê tudo isso. A gente vê que tudo se explica dentro da palavra de Deus. Então, aí começou a origem do pecado de Davi. Certo? Agora vamos passar para Batseba, que não era o chapeuzinho vermelho, como muitos aí apontaram, inclusive na própria lição. Vamos lá. Batseba, uma mulher casada, cujo marido Urias não estava em casa, estava na guerra. E a gente vê pelos versículos subsequentes que ele estava na guerra. Urias era um oficial também. Então ele foi convocado e estava lá. Até aí nenhum problema. Ela estava em casa sozinha. Aí, certamente, no calor do dia, no final do dia, sei lá, ela resolveu tomar o seu banho. Até aí também nenhum problema. Batseba não era nenhuma mulher safada que estava secando Davi, esperando Davi chegar no palácio, no terraço do palácio, para ficar pelada para ele ver. Também o texto em nenhum momento aponta para isso. Ela simplesmente estava tomando o seu banho, como o próprio texto diz. Qual foi o pecado da Batseba? Aí alguém vai dizer, ela deixou a janela aberta de propósito. Não, em nenhum momento a Bíblia aponta que ela deixou a janela aberta de propósito. Ela pode ter dado mole e estar tomando banho com a janela aberta. Mas esse também não foi o pecado principal da Batseba. O pecado dela, vamos dizer assim. Ali ela deu mole apenas. O pecado dela começou a partir do momento que ela aceitou o convite para ir ao palácio. Ela aceitou o convite para ir sozinha. Aí foi o erro dela, porque o texto nos aponta que ela era filha de Eliã e mulher de Urias. Então, certamente ela tinha um pai, tinha uma mãe e ainda tinha um avô, que era o Aitofel,
que os versículos subsequentes, os capítulos seguintes, apontam que Aitofel, depois de tudo que aconteceu, ficou irado com Davi e se aliou a Absalão para maquinar uma conspiração contra o rei. Então, o que acontece? O pecado da Batseba foi em ela ter ido ao palácio sozinha. Aí disseram que ela tinha que ter atendido, o debate falava lá que ela tinha que ter atendido a convocação do rei porque o rei estava mandando. Bom, ainda que fosse uma convocação e que ela fosse obrigada a obedecer, ela poderia ter ido ou com uma das suas servas, ou com seu pai, já que seu marido não estava, ou com sua mãe, ou com seu avô, ela só não deveria ter ido sozinha, se dirigir ao palácio para conversar com um homem, sendo esse homem, não importa que esse homem seja o rei. Então, a gente volta para o texto, e o texto aponta que eles se deitaram. Então não houve forçação de barra da parte nem dela, nem dele. Foi algo consensual. O texto diz que eles se deitaram porque sabiam que ela tinha acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. O texto aponta isso. Então não houve forçação de barra, não houve estupro, nada disso. Foi tudo consensual. Então vamos lá. Dentro da lei, pecado de Davi, ter se detido ali em observar a nudez de outra mulher, porque a lei diz que um homem não deveria ter acesso a nudez nenhuma outra mulher a não ser a da sua própria esposa. E esposa que não faltava para Davi. A história dele nos aponta que ele tinha pelo menos 11. Sim, porque nós vamos ver nas consequências, eu vou explicar com mais detalhes isso aí. Então, esposa não faltava para Davi observar a nudez. Então, ele aí já cometeu um pecado dentro da lei. A Batseba, o seu pecado principal foi em se dirigir sozinha a conversar com outro homem, que não fosse o seu marido, coisa que a lei também proibia. Então, aí está a origem, dentro da lei, dos pecados de ambos. E então, depois que tudo aconteceu, ela comunicou ao rei que estava grávida, e foi até aí que nós lemos o texto. Agora nós vamos entrar nas consequências desastrosas dessa noite de prazer momentâneo aí, dessa noite de prazer efêmero aí. E nós vamos fazer a aplicação para o século XXI. Como é que isso nos dias de hoje é tão atual? Parece que essa história do Davi com a Batseba é uma coisa natural, atual. Vamos analisar algumas coisas aqui bastante importantes para nós podermos então entender. Primeira coisa, tudo era casual, tudo ali foi casual, nada foi planejado até o momento em que Davi mandou chamá-la, depois que viu a nudez dela e gostou do que viu. Então, muitas vezes o inimigo apronta para as nossas vidas situações escandalosas, situações que podem nos levar a pecar e cair em dias normais. Num dia normal que um trabalhador vai trabalhar, pode acontecer qualquer coisa. Num dia normal que o trabalhador está no seu local de trabalho, o estudante está no seu local de estudo, seja lá como for, a dona de casa está na sua casa, seja lá como for, pode acontecer uma situação sim que Satanás pode se aproveitar e preparar algo para que nós venhamos a cair. Foi assim com Davi e Batseba, uma situação normal. Um homem, um gestor que delegou tarefa porque queria descansar, descansou, foi tomar uma fresca no terraço do palácio, uma mulher que estava simplesmente tomando banho. E aí era algo casual. Ok. Dentro disso tudo maquinou-se uma situação que gerou as consequências desastrosas. A primeira delas, esse filho aí, que a Batseba mandou avisar Davi, que estava grávida. Davi certamente tomou aquele susto e aí maquinou outro pecado. Mandou que trouxessem Urias, o marido dela, e preparou tudo para que aquele homem se deitasse com a sua esposa, para que, para todos os efeitos, parecesse que aquele filho era do marido e não
do amante casual. Pois bem, Davi não contava com a lealdade do seu soldado, do seu oficial que não quis se ausentar da guerra, não quis ir para casa, coisa e tal. Numa outra noite ele maquinou uma outra situação, embebedou o homem, e o homem ficou tão bêbado que não conseguiu ir para casa, até que depois ele maquinou algo muito mais perverso. Mandou que Joabe colocasse Urias na frente da batalha para que ali ele fosse morto. E assim aconteceu. Então, veja você que uma das consequências do pecado do adultério, que foi essa gravidez aí, indesejada, ela gerou outro pecado, que foi o homicídio. E no meio disso tudo, que Davi tentou encobrir, aconteceu outra situação. A criança nasceu, ficou uma semana enferma, fez com que Davi mergulhasse numa tristeza profunda e orasse, clamasse e jejuasse, só que essa criança morreu. No meio disso tudo, o profeta Natan, então, foi levantado pelo Senhor para chamar a atenção de Davi. E aí entram algumas das outras consequências as quais eu falei no começo dessa mensagem, que é o título dela. Então vamos lá. O profeta então avisou a Davi que da casa dele nunca mais sairia a espada. E Davi teve que ver o seu filho mais velho, Amnon, estuprar a própria irmã, Tamar. Ele teve que ver, depois de 2 anos desse acontecimento, Absalão, seu outro filho, movido de ódio pelo irmão que estuprou sua irmã, ele matou o irmão. Ele viu o próprio Absalão preparar um exército para se levantar contra ele, Davi, para tomar o trono dele. Ele teve que ver também Absalão pegar 10 esposas dele e em praça pública ter relação sexual com todas elas, como o profeta falou para Davi: Davi, o que você fez com esse homem em oculto, vão fazer com você para todo mundo ver. Pesquisem aí no 2º livro de Samuel, continue a leitura, capítulo 12, capítulo 13 e tal. Entrem pela leitura dentro aí que vocês vão ver tudo isso aí que eu estou falando. Essas consequências desastrosas todas aí. E Davi ainda teve que passar pela situação de não poder construir o templo para abrigar a arca do Senhor. Ainda teve que passar por isso. Essa missão ficou para Salomão, porque as mãos dele estavam sujas de sangue. Muita guerra, tudo bem, mas muito desse sangue aí é o sangue inocente do Urias, que foi colocado na frente da batalha para morrer por causa da maldade momentânea de Davi. Aí alguém vai dizer: mas Deus não perdoa? Sim, perdoa. Davi confessou o seu pecado, e se você quiser conhecer a confissão do pecado de Davi, você abre a sua Bíblia no Salmo 51 e lê com calma. Ali está toda a confissão do pecado de Davi. Ele entendeu, quando foi confrontado pelo profeta, que ele deu uma tremenda numa mancada, pisou na bola. Ele confessou. Aí você fica: mas Deus não perdoa? Sim, perdoa. E a gente sente quando a gente erra, quando a gente peca e se derrama diante de Deus e confessa o pecado e pede o perdão. A gente sente no coração da gente que Deus perdoa, Deus fala. E Davi expressa isso. Você pode abrir sua Bíblia no Salmo 32 também e ler a alegria de Davi ao sentir que ele recebeu de Deus o perdão. Agora, tem as consequências, não tem jeito. Não adianta dizer que não tem. Tem as consequências, o perdão de Deus tem. E eu vou mostrar para você na atualidade aqui, vou me citar como exemplo. Vamos lá. Vou falar aqui. Vou dar um exemplo, vou me citar como exemplo. Nunca fui crente na vida. Eu era um camarada promíscuo, tudo que era mulher que dava mole, eu saía e tal, e eu não me cuidava, eu não usava preservativo, nem nada, parará. Mas eu, um dia, tive meu encontro com Jesus, Jesus mudou minha vida, e eu me dediquei a fazer a obra do Senhor e tal, me dediquei a pregar a palavra. Aí, no momento que eu fico doente, vou fazer um exame de rotina, descubro que estou com AIDS.
Aí, antes que as pessoas digam, ai, mas é retaliação porque o diácono Márcio é um homem convertido, pregador da palavra, o inimigo retaliou. Não é retaliação, é consequência dos pecados meus lá de trás. É consequência dos pecados meus lá de trás. Entendeu? Eu pequei e tive que arcar com as consequências. Agora, eu quero abrir um parênteses, isso é somente um exemplo, tá? Graças a Deus nunca aconteceu comigo, não. É só para mostrar que pecados têm consequências. Escolhas erradas têm consequências desastrosas. Aí você vai na Bíblia, Gálatas 6, versículos 7 e 8. Não errem, de Deus não se zomba, tudo que o homem semeia, ele colhe. O que o homem semear, isso ele também colherá. Quem semeia da carne colhe corrupção. Quem semeia do Espírito colhe vida eterna. Então, tem consequência, não tem jeito. Então Davi teve que, vamos colocar aqui em português claro, como a gente costuma falar, Davi teve que entubar as consequências do pecado dele. Mas, como Davi era um homem segundo o coração de Deus, após o seu arrependimento, ele teve o seu compromisso com o Senhor renovado, ele se manteve numa vida íntegra, e a Bíblia diz que ele morreu velho e morreu farto de dias e morreu em boa velhice. Davi recebeu do Senhor algumas bênçãos, por exemplo, algumas promessas. Ele nunca deixaria de ter um descendente dele no trono, e assim foi até Jesus. Jesus é da raiz de Davi. Mas Davi teve que arcar com essa consequência. Não teve jeito. E no século 21, a gente vê aí uma noite de prazer momentâneo. Ela gera gravidez indesejada, como gerou com a Batseba, gera com um monte de mulher aí muitas delas não têm estrutura, aí correm para cometer outro pecado, o aborto. Aí você diz, mas a mulher é dona do seu corpo, alto lá, pode ser dona do seu corpo, mas não é dona do corpo que está dentro dela, não. Porque a vida começa na concepção. A Bíblia fala isso, tanto o próprio Davi fala, que antes dele ser formado o Senhor já conhecia ele, Jeremias também fala sobre isso, e a Constituição brasileira também fala sobre isso, que a vida começa na concepção. Então, quando o espermatozoide se encontra com o óvulo e forma o ovo, começou a vida. Então, a mulher não é dona do que está dentro dela, não. Negativo. Agora, infelizmente, muitos sequer pensam em usar um preservativo, e com isso você vê aí o aumento das DSTs. Olha quanta DST que tem no mundo aí. É gonorreia, é sífilis, é HPV, é candidíase, é cancro mole, cancro duro. Candidíase nem é, candidíase até nem é DST. Mas tem um monte aí. É um monte, até chegar na AIDS, que está proliferando, está matando. Tem muita gente brincando, muita gente irresponsável brincando com isso, não está levando a sério, e ela continua aí, continua matando. Está aumentando entre os muito jovens, está aumentando entre os idosos, e ela continua matando. Mesmo que tenha remédio para prolongar a vida, está matando. A AIDS não tem cura. Uma hora a pessoa vai morrer. A pessoa não morre de AIDS. A pessoa morre em consequência de doenças que vêm por conta dela. O que significa AIDS? É uma sigla em inglês, Acquired Immunodeficiency Syndrome, ou Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Então a pessoa fica com a imunidade muito baixa e doenças oportunistas se aproximam e acabam vitimando essa pessoa. Então ninguém morre de AIDS, morre em consequência de doenças que vêm por conta da imunidade baixa adquirida através dessa enfermidade. Então, fica o meu alerta para todos nós, para que nós venhamos a nos guardar, fugir da aparência do mal. Davi, ele teve oportunidade. Como é que Davi poderia evitar tudo isso? Podemos começar pela coisa mais simples. Na hora que ele viu a mulher nua, era só ele ter saído do terraço. Se ele tivesse parado para pensar em fugir da aparência do mal, no momento que ele olhou, ele
sairia do terraço, nada disso teria acontecido. Simples assim. Eu volto na Bíblia e falo de José. Quando José se viu frente a frente com a mulher de Potifar, tentando ele de tudo que é jeito, teve uma hora que o José correu. Por quê? Naquela hora ele poderia, de repente, não ter aguentado e ter cedido à tentação. Ele era um garoto, 18, 19 anos, talvez 20, não mais que isso, naquela terra ali com aquela mulher querendo ter relação com ele de qualquer jeito. José correu. Então Davi poderia ter saído dali, teria evitado. Se voltar mais um pouquinho, se a gente quiser apertar um pouco mais para o lado do Davi, ele poderia simplesmente não ter ficado em casa, ter ido para a guerra. Beleza. Agora vamos para o lado da Batseba. A Batseba poderia ter evitado o pecado, não tendo aceitado o convite, ou tendo aceitado ir acompanhada do seu pai, do seu avô, da sua mãe, de uma serva, de uma amiga, sei lá. Ou poderia simplesmente ter tomado banho com a janela fechada, se a gente quiser pegar um pouco mais pesado. Então, os dois tiveram a sua parcela de culpa a partir de determinados momentos, como nós falamos no começo da mensagem. Então, nenhum dos dois foi inocente e todos os dois tiveram as suas consequências. Davi mais porque Davi era o homem segundo o coração de Deus, Davi era o rei, Davi tomou iniciativa, então a corda apertou um pouco mais para o lado do Davi. Até porque para Batseba, só dela ter perdido o filho, uma dor que certamente ela nunca esqueceu até o último dia da vida dela. Aquilo ali para ela, acho que foi mais do que suficiente. Para uma mãe, acho que dói muito mais do que para um pai ter que sepultar um filho. Por isso, Davi foi apertado por outras formas, até por ele ser rei também. Pelo fato de ele ter um compromisso maior em ter mantido a sua integridade diante do Senhor. Batseba já foi apertada pelo fato de ela ter perdido o filho, certo? Bom, eu finalizo então essa mensagem dizendo para você, repetindo o título dela, para isso ficar bem marcado para nós. Escolha fugir de uma noite de prazer efêmero e suas consequências desastrosas. Que Deus possa abençoar essa palavra, que ela possa fazer morada dos nossos corações e que nós possamos ser grandemente alimentados e edificados por ela. Repito aqui o meu convite para que você possa fazer a sua inscrição aí no canal, caso você não seja inscrito, clica no sininho para receber as notificações do canal e se você sentir desejo, manifesta aí o seu comentário, clica aí dando o seu like, porque tudo isso ajuda a gente melhorar o conteúdo do canal. E que você me ajude a divulgar essa mensagem compartilhando esse vídeo para que essa mensagem fique na plataforma, o meu canal fique disponível na plataforma do YouTube. Bom, forte abraço para você, Deus te abençoe, que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, e o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Fica com Deus, e se Ele permitir, estaremos aqui em breve com mais um vídeo. Graça e paz para você que está me dando o privilégio de assistir esse vídeo nesse momento aí. E com isso aí nós vamos então, a partir de agora, aprender um pouco mais da palavra de Deus, daquilo que ela tem para nós. Eu sou o diácono Márcio Ribeiro.